Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de economia solidária, que tem sido aí uma alternativa de geração de trabalho e renda, principalmente para a população mais pobre. E para esse assunto, para esse debate, a gente convidou um especialista em administração de empresas, o Pedro Ferreira, que está aqui conosco. Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Olá, Bruno, um prazer é meu. Muito bom falar sobre um tema extremamente importante aí, que é a economia solidária. E eu começo essa nossa conversa, Pedro, te perguntando justamente uma definição. O que é que seria a economia solidária? Bom, é um tema que vem crescendo muito ultimamente. A gente pode definir como sendo um conjunto de atividades econômicas, de produção, de distribuição, de consumo, até mesmo de crédito, que ela pode ser autogerida e que tem o maior intuito aí ajudar as populações que estão mais empobrecidas, desfavoráveis socialmente. Então, é uma atividade que a gente visa trazer uma inclusão, uma equidade maior aqui, justamente promovendo essas atividades aqui para as pessoas que são menos desfavorecidas. São mais desfavorecidas, na verdade. E o impacto dela para o ambiente de negócios? É um impacto extremamente importante. A gente está falando de diversos empreendimentos hoje aí, voltado para a solidária, de cooperativa, a gente está falando de cooperativa de reciclagem, a gente está falando de agricultura familiar, a gente está falando de cooperativa de crédito também. Então, em algumas localidades tem muitas cooperativas de crédito voltadas para o agronegócio. A gente também está falando dessa questão de reciclagem ecológica do meio ambiente. Então, tem pequenos e médios produtores trabalhando com alimentação orgânica. Então, todo esse escopo de atuação, ele acaba entrando nessa questão da economia solidária. Então, é um ramo de atividade bem importante. A gente, de novo, cresce cada vez mais esse tipo de iniciativa, justamente para poder suprir essas necessidades que às vezes o governo ou até as necessidades mesmo das pessoas não conseguem atender. Então é uma iniciativa muito importante para poder suprir essas deficiências que nós temos na sociedade. E quando a gente fala, né, Pedro, dessa questão da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, dessa preocupação, né, mundial, a gente sabe do papel do Brasil, principalmente com essas questões climáticas, com relação também à sustentabilidade, a gente também entende que os consumidores, nós consumidores, estamos mais preocupados e cada vez mais exigentes com produtos, serviços que prezem, né, que trabalhem esse lado sustentável, né? Exatamente. E cada vez mais a gente está buscando produtos, até de grandes empresas aí, com certificações, de novo, voltado a preservar o meio ambiente, essa questão de todas as ODS ali. Então a gente precisa, junto com esse movimento de economia solidária, também buscar produtos que respeitem essa questão de preservação da natureza, de conservação do meio ambiente, porque hoje não faz sentido, né? A gente está sofrendo bastante impacto por conta desse consumo aí desenfreado ali, e de novo, esses impactos já chegaram para a gente. E essa economia solidária, Pedro, ela está presente praticamente em todos os setores da economia, né? Sim, como eu falei, desde distribuição, desde produto, serviço, crédito mesmo. Então hoje a gente tem diversos exemplos aí de locais específicos que criaram a sua própria moeda local para poder fomentar esse comércio local, para evitar que a pessoa saia, consuma no outro lugar e que o dinheiro saia da região. Então a gente tem diversos exemplos de comunidades aí que usam esse tipo de moeda local para poder fomentar aquele negócio e fazer com que a distribuição de renda fique naquele bairro, naquele município, justamente para poder incentivar essa questão da economia solidária. E pelo que eu percebi, Pedro, principalmente da pandemia para cá, parece que não só nós, as pessoas consumidoras, né, nós consumidores, estamos preocupados, mas há também um movimento dentro do ambiente das empresas de cada vez mais explorar esse lado sustentável. É bem por aí, né? Da pandemia para cá parece que essa questão, essa preocupação, ela só tem aumentado, né? Sim, porque a gente, depois da pandemia, todo mundo de novo, se trancou em casa e viu o quão importante é a gente usar produtos ou usar serviços que tenham essa preocupação sustentável. E agora que as pessoas voltaram para o seu ambiente de trabalho, alguns de forma híbrida ainda, mas muitas pessoas já voltaram de forma presencial, está todo mundo
trazendo essa preocupação. Então essa questão de empreendedorismo, a gente até fala dentro da empresa, né, o intraempreendedorismo, as pessoas estão trazendo essa prática para dentro das empresas, porque, de novo, não faz mais sentido a gente usar um produto ou consumir um produto de uma empresa que esteja desmatando, que esteja degradando o meio ambiente, porque, de novo, vai estar indo contra os princípios, né? Então, de novo, cada vez mais as empresas tá buscando produtos e serviços que tenham esse tipo de certificação, a quantidade de produtos e serviços que são certificados, um selo verde ou alguma chancela que valide que esse produto é um produto que tenha a questão da preservação do consumo, isso está sendo cada vez mais valorizado. Então a gente também tem uma série, depois da pandemia, tem uma série de outros produtos e serviços aí que foram criados para atender esse público que está sendo cada vez mais exigente. E quantos novos negócios também surgiram em plena pandemia, né? Novos negócios com esse foco sustentável, né? Exatamente, até mesmo o número de reciclagem aumentou bastante, então a gente chegou num índice em alguma matéria aqui muito próximo de 99% de reciclagem de alumínio aqui no Brasil. Então o Brasil hoje é um dos países mais preocupados com essa questão de reciclagem. A gente começou também a reciclar garrafas PET, plástico, que também é uma coisa que a gente contava jogada, então criou-se o mercado para poder fomentar a reciclagem de PETs. Então isso é extremamente importante porque, de novo, mostra que nós estamos seguindo num caminho correto aqui. Embora temos muito para crescer ainda, eu tenho esperança de que em breve nós estaremos num patamar diferenciado com essa questão ainda, principalmente de economia solidária mesmo. Falando em inovação e tecnologia, Pedro, a gente sabe que o quanto essas ferramentas tecnológicas vêm transformando e têm transformado o ambiente de negócios, os negócios como um todo, independentemente do nicho de mercado, do ramo de atuação. Como é que se dá, na sua opinião, essa relação da economia solidária com o avanço da tecnologia? Eu acho que do jeito que, com a mesma forma que a economia solidária vai crescendo, a tecnologia vem por trás ali, igual o exemplo, por exemplo, das criptomoedas ali locais. Então tem uma série de comunidades hoje que o pessoal consegue fazer consumo pagando pelo aplicativo local, sem ter necessidade de ter uma moeda em papel ou alguma coisa que valide aquilo. Então, de novo, olha uma ferramenta da tecnologia aqui ajudando nesse processo. Até mesmo a questão de reciclagem hoje, você tem alguns aplicativos que você pode baixar, instalar e você sinalizar que você tem produtos para poder fazer reciclagem. Algumas cooperativas vão buscar isso na sua casa ou no local que você sugerir para poder fazer a coleta. Então, a tecnologia só tem a colaborar e fazer com que isso aumente cada vez mais. Eu acho que a tecnologia é um papel primordial para conseguir você divulgar um produto, você conseguir buscar informação, você conseguir fomentar cada vez mais essa questão da economia solidária. Falando em princípios, quais os que norteiam a economia solidária? A gente tem diversos princípios que a gente fala, mas são 4 princípios mais importantes que a gente pode colocar como pilares aí da economia solidária. O primeiro deles a gente pode falar que é a questão da autogestão. Então acho que é extremamente importante a gente falar de autogestão. Quando a gente fala de economia solidária, não é uma empresa formal que tem diretoria, que tem presidência. Eventualmente ela pode até ter, dependendo do tamanho dessa organização, mas ela não tem esse princípio de ter esse tipo de estrutura organizacional. Então esse é um princípio extremamente importante para a gente poder falar, que é essa questão da autogestão. O outro é essa questão voltado pro social. Qualquer empreendimento de economia solidária tem essa finalidade, esse pilar de estar preocupado com a sociedade. Então a ideia da economia solidária não é rentabilizar, lucrar, e sim é prover essa equidade, prover essa questão de igualdade aqui para a população, para que está sendo tratada. Então esse é um tema extremamente importante também para a gente poder falar. Outro item importante desse pilar aqui é quando a gente fala de preservação do meio ambiente. Esse é um foco também extremamente importante quando a gente está falando de economia solidária. A ideia é a gente colocar
uma pegada de respeito com a natureza, de ter cuidado com os insumos que a gente precisa. Por isso que, de novo, cada vez mais a gente está falando de trabalhar com produtos que sejam orgânicos, que tenham aquela preocupação ecológica, sem destruir o meio ambiente. E, por último, efetivamente, é você conseguir fazer a geração de renda, né? Por mais que você não esteja preocupado com a lucratividade, mas você fazer com que aquela comunidade tenha uma geração de renda, que aquela economia consiga se autossustentar, de forma que o ciclo econômico daquela região consiga girar em torno dela própria para poder cada vez mais se autossustentar. Pedro, podemos afirmar aí que a economia solidária é uma solução, uma alternativa para momentos de incerteza? Eu creio que sim, principalmente num país igual ao nosso. A gente precisa desse tipo de iniciativa justamente para a gente poder diminuir essas diferenças sociais, dar um pouco mais de inclusão social, favorecer as pessoas mais empobrecidas. Então eu acho isso como uma alternativa, sim, justamente para poder atender essa parte da população. Então cada vez mais a gente vê iniciativas nesse sentido aqui, justamente porque as pessoas têm a necessidade de precisar de novo, buscar renda, buscar emprego. Então eu acho que é um jeito que a sociedade encontrou de se organizar para poder se autoajudar, digamos assim. E que com certeza tem sido aí o caminho de muitas pessoas, de muitos empreendedores que vêm empreendendo nesse Brasilzão e que até pensam, né, Pedro, em empreender, até porque a gente sabe que empreender no Brasil não é tão simples, né, é complexo, né? Exatamente. Então a gente fala de empreendedorismo, a gente acha que o pessoal está abrindo um negócio próprio ali porque sentou, planejou, pensou, e infelizmente não é assim, né? A gente tem muito aquela questão do empreendedorismo por necessidade. Então a pessoa sai fazendo aquilo porque ela precisa sobreviver. E é um jeito que de novo, que as pessoas acharam justamente para poder fomentar isso, para poder trabalhar, para a gente poder conseguir buscar o pão de cada dia ali, justamente por conta da falta de emprego, da falta de estrutura. O Brasil é um país muito grande, então eu vejo a economia solidária como um recurso, sim, para poder diminuir um pouco essa questão dessa distância social aqui entre as pessoas. Perfeito. Pedro, a gente só vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta falando desse tema tão importante. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com essa entrevista especial aqui no canal Empreender, falando sobre a importância da economia solidária. A gente segue conversando com ele, com o Pedro Ferreira. Pedro, a gente falava no bloco anterior justamente dessa questão das incertezas, né? E o quanto que os empreendedores vêm buscando cada vez mais na economia solidária uma forma de empreender nesse país. E para quem está em casa nos assistindo, queria que você exemplificasse, desse exemplos aí de negócios que prezam pela economia solidária. Bom, como eu falei, a gente tem diversos exemplos que a gente pode falar aqui de economia solidária. Então, quando a gente fala de empreendedorismo de economia solidária, a gente pode falar tanto de produto, quanto serviço, quanto de crédito. Então, a gente pode usar como exemplo aqui as empresas pequenas de agricultura familiar. A gente pode considerar empresas como economia solidária, empresas de microcrédito, que a gente vê diversos exemplos em comunidades aí que a pessoa consegue pegar empréstimos para conseguir fazer uma viagem, pagar com juros bem baixos. Então, também a gente pode considerar como um exemplo de economia solidária. Empresas de reciclagem, de N produtos aí. Hoje a gente tem bastante reciclagem de alumínio, como eu falei no bloco anterior, como a gente tem empresas de reciclagem de material PET, a gente tem empresas de reciclagem de papel. Então todas essas empresas que entram nesse ciclo de reciclagem, elas acabam entrando nessa questão de economia solidária. Um outro nicho extremamente importante também de economia solidária são as cooperativas. Então a gente tem um range grande de cooperativas espalhadas por todo o Brasil, principalmente por agronegócio. Então é extremamente importante também, ele acaba sendo enquadrado como empreendimento solidário. Então a gente tem uma série de empreendimentos espalhados pelo Brasil aí, voltados para essa questão da solidariedade, da economia solidária.
E esse tema é tão importante, né, Pedro, que foi criada até uma política nacional da economia solidária. Como é que você enxerga esse movimento, né, criado pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional? Exatamente. Então, quando a gente fala de economia solidária no Brasil, a gente está falando de uma estrutura que já é bem madura, que tem dentro desse pilar aí da economia solidária o que eu falei, as cooperativas, as empresas de produção, os micro agronegócios, os produtores locais, mas a gente também tem toda uma rede de gestão pública que está sendo preparada para isso. Então, hoje a gente já tem conselho de economia solidária formado, então alguns órgãos de instituições participam disso, ajudando a tomar decisões, ajudando a fomentar. A gente tem algumas ligas importantes, uniões locais ali que visam a dar o suporte para essa questão de economia solidária para qualquer lugar do Brasil. A gente tem instituições políticas hoje voltadas para isso, como a gente falou, já tem frente parlamentar tratando desse assunto dentro do governo. Então, é um tema extremamente importante que cada vez mais tende a crescer por conta de necessidade mesmo. E eu vejo que isso não tem volta mais. A gente hoje tem alguns fóruns importantes no Brasil e fora do Brasil tratando esse tema, justamente porque é um tema extremamente importante. A desigualdade não é só aqui, é um movimento global, digamos assim, mas o Brasil, por conta dessa desigualdade aqui, acaba sendo um dos países que mais tem esse tipo de economia aqui. Então, eu acho essa questão, o envolvimento dessa questão política aí de suma importância para conseguir fomentar cada vez mais, regulamentar cada vez mais e trazer cada vez mais recursos para essas pessoas aqui, porque são essas pessoas que estão incluídas nesse ciclo de economia solidária que precisam desse fomento, né? Pedro, o tema é tão importante que já faz parte aí do calendário nacional. 15 de dezembro foi instituído aí o Dia Nacional da Economia Solidária. Que dia é um dia para celebrar, para comemorar, né? Sim, a gente ia falando, assim, como é um tópico extremamente importante, o dia 15 de dezembro acho que é um marco que tem que ser celebrado, é uma conquista para todas as pessoas que trabalham com a economia solidária. Então é uma data assim de muita comemoração, de muita reflexão, para a gente poder também entender o que vem acontecendo com o nosso país, com a nossa economia. E de novo, ano a ano, esse é um número que vem crescendo aqui, cada vez mais pessoas estão inseridas nesse contexto de economia do nosso contexto da economia circular. Então, assim, a gente precisa ver essa data com muita atenção, porque ela é extremamente importante, porque a gente está falando da economia solidária aqui, a gente está falando de aproximadamente 40 milhões de pessoas que estão inseridas nesse contexto dentro do Brasil inteiro. Então, é extremamente importante que a gente celebre isso, que a gente reconheça isso e que a gente destaque a importância da economia solidária para todo o Brasil, principalmente para as pessoas menos favorecidas. Então, eu acho uma data extremamente importante, precisa sim ser celebrada, precisa ser olhada com carinho aqui e que a gente tenha atenção aqui até para os próximos anos aqui para poder destacar isso com bastante ênfase aqui, tanto para o produtor rural, produtor urbano, para aquela questão das cooperativas que a gente falou já nas outras questões aqui, nas cooperativas de reciclagem. Então é um tema extremamente importante, uma data extremamente importante. Seguindo ainda nessa linha de um futuro próximo, Pedro, muito se fala, a gente vê falar em economia criativa, economia circular, economia solidária. E aí eu te pergunto, como é que você enxerga todos esses temas nos próximos anos aqui no Brasil? Eu até falei na resposta passada aqui, economia circular, economia solidária, ele acaba entrando dentro do mesmo contexto e, de novo, eu acho que na nossa realidade esse é o futuro, porque nós, pegando nossa realidade do Brasil, nós somos um país extremamente grande, extremamente diverso, com necessidades diferentes em cada um dos pontos, então a gente precisa de ações pontuais. Talvez o governo, até pelo tamanho do país, não consiga atender isso, e eu acho de suma importância a economia solidária para atender a necessidade de cada região. Então, um lugar que você precisa de um fomento maior de
de produto, de um tipo de produto específico, você tem uma economia solidária que supra isso, é importante. Eu pegar um exemplo aqui de números importantes, nosso maior número hoje de cooperativas está na região do Rio Grande do Sul, justamente por conta da agropecuária. Então tem setores importantes ali que demandam isso, então a instalação está ali, mas se a gente for comparar em São Paulo hoje, a gente tem o maior número de empresas de reciclagem, então isso é muito pulverizado. Então eu acho que o futuro isso tende a crescer, e eu acho que essa é uma ferramenta extremamente importante para você conseguir cobrir a sua região demográfica, mas o mais importante é você dar equidade de gênero para as pessoas, você fazer a inclusão social, você preservar o meio ambiente. A gente acha que não é importante, mas cada dia mais a gente está vendo bater na porta ali essa questão do meio ambiente, essas variações térmicas que a gente tem hoje aqui, então o pessoal acaba perdendo a produção agrícola ali por conta de uma variação do tempo extrema. Então eu acho que é um tema extremamente importante que só traz benefícios para toda a sociedade. Eu não vejo nenhum prejuízo quando a gente fala de economia solidária, economia circular. Já vi até algumas pessoas reclamando disso e, de novo, acho que elas não entenderam qual que é o contexto de a gente trabalhar com a economia circular e a economia solidária. Você, como especialista em administração de empresas, com certeza lida com todo tipo de empreendedor, do pequeno ao grande. Quais são as principais dificuldades desses empresários, desses empreendedores na hora de praticar ou de colocar em prática a economia solidária? Assim, a principal diferença do empreendedor para esse empreendedor social, para esse empreendedor voltado para a economia solidária, a gente tem uma questão, e ela precisa ficar destacada, é a questão do lucro da empresa mesmo. Então, assim, enquanto um empreendedor está buscando lucro, ele está tentando maximizar os seus ganhos ali, na economia solidária a gente está tentando promover essa inclusão, essa equidade, fortalecer a comunidade local. Mas nos dois casos, a principal deficiência que a gente tem ali é o conhecimento mesmo. Às vezes a pessoa, de novo, a gente já falou disso, sai fazendo, e ela não tem uma estrutura mínima, por exemplo, para poder fazer a gestão de fluxo de caixa da empresa. Então ela chega no final do mês, ela não tem dinheiro para pagar as contas mínimas, uma conta de água, uma conta de luz. Então essa falta de conhecimento, essa falta de educação, como a gente já também bem falou, ela é um principal dificultor nesse processo. A tecnologia vem dando auxílio a isso, mas o desconhecimento ainda é um ponto importante que acaba impactando tanto o empreendedor comum, como a gente conhece, como o empreendedor social, um empreendedor voltado para o terceiro setor ali, por conta dessas dificuldades. Ou seja, um plano estratégico, um planejamento de gestão, Pedro, são pontos cruciais que o empreendedor que quer começar um negócio, ele deve levar em consideração. Exatamente. Então, você sentar e tentar fazer uma análise do cenário, por exemplo, o que vai acontecer com a economia se começar a vender mais, se os juros cair, se os juros aumentar. Então, precisa minimamente ter um planejamento para entender o que acontece nos meus próximos meses aqui. E muita gente não faz isso, muita gente desconhece essas ferramentas. A gente tem instituições aí extremamente importantes aí, o Sebrae, falando de uma série de treinamentos para empreendedores aqui, justamente para poder dar esse conhecimento, dar essa bagagem. E muitas pessoas desconhecem isso. É aquele jeitinho brasileiro, mas vamos sair fazendo e vamos ver o que dá. E muita gente vai aprendendo na raça, às vezes dá certo, mas a maioria das vezes a gente sabe que não dá certo. Então, essa questão da educação, desse conhecimento, ela é extremamente importante. Então, a gente sim precisa ter um planejamento estratégico. A gente acha que esses nomes são para empresas grandes, para os negócios que são muito grandes. Não, a gente precisa sentar minimamente para poder ter uma empresa de reciclagem e fazer um planejamento estratégico. Tá bom, e se eu receber uma quantidade extrema de reciclagem aqui, eu vou conseguir dar conta desse volume? Até onde eu consigo atender? O que eu consigo fazer? Quem que eu consigo ajudar? Então é extremamente importante você ter isso mapeado para você entender qual que é a direção do seu negócio. Pedro, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que está bom demais, eu queria que você deixasse aquela mensagem final, desse aquela dica de ouro, aquela receita de bolo, se é que existe, para quem está em casa aí nos assistindo, para de fato começar com o pé direito. 2024. Perfeito. Bom, a receita de bolo a gente sabe que não tem, mas eu acho que de suma importância a gente planejar, a gente entender qual que é a necessidade da nossa comunidade, identificar quais são as nossas habilidades, quais são os recursos disponíveis que eu tenho aqui. Não adianta eu querer começar agora a falar, vou começar a fazer uma reciclagem de vidro. Eu não sei, não desconheço como é que é esse mercado, desconheço para quem que eu posso vender, o que eu posso fazer com isso. Então, é de extrema importância a gente conhecer as necessidades que a gente
tem na nossa comunidade local, identificar quais as habilidades que eu tenho, os recursos que eu tenho disponíveis, para aí sim conseguir levar à frente esse empreendimento. E é extremamente importante a gente pensar nessa questão da educação, buscar informação sobre o que a gente está fazendo, fazer planejamento, conhecer negócios que já sejam um pouco mais sólidos. Então, vai numa cooperativa, ver como é que funciona, vai numa empresa de reciclagem, ver como é que ela funciona, quais são os processos, o que você consegue fazer, quais são as técnicas que estão sendo usadas ali, que tipo de apoio financeiro essa empresa tem. Se você conseguir minimamente fazer isso, eu tenho certeza que a chance de sucesso do seu projeto, do seu empreendimento, ela aumenta exponencialmente. Então, minimamente a gente se planejando, a gente consegue mais do que dobrar a chance disso dar certo. E a minha mensagem aí para 2024 é que, de novo, cada vez mais as pessoas busquem esse tipo de informação para que cada vez mais esses empreendimentos sociais aí possam dar certo, fazendo com que cada vez mais pessoas estejam inclusas ali e essas diferenças sociais diminuam. Perfeito, dicas valiosas desse especialista, Pedro Ferreira, que é doutorando em administração de empresas. Quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco nesse bate-papo, nessa entrevista especial falando aí sobre a economia solidária. Eu que agradeço, Bruno. Foi um prazer. É um tema extremamente importante. De novo, sempre que precisarem falar sobre isso, eu estou extremamente à disposição, que é um tema que me encanta muito e eu acho que ajuda a derrubar diversas barreiras aí nesse nosso Brasil. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.